essa aqui é a questão 11, né, da etapa 3 para 2020. Essa questão, assim, ela tem um texto bem grande no início, aqui falando das fábricas de fiação em tecido, que era muito conhecida aqui em Pelotas, né? Participou bastante da economia de Pelotas, então fala sobre todo o texto aqui sobre as mulheres e homens que trabalhavam nessa fábrica, né? E então o texto aqui que não contribui em relação à questão de matemática, né? Deixo para vocês lerem depois. A questão ela começa aqui, ó. Então naquela época fabricavam tecidos com fios diferentes. A matriz N, então essa matriz aqui representa, então está tudo focado nessa matriz, representa quantos rolos, né? Então na matriz está representada quantidades de rolos. Então 7, 2, 5, 3, isso aqui é a quantidade de rolos de fio J. Então está separado aqui por tipos de fios, né? Tipos de fios eram utilizados para fabricar uma peça de tecidos I. Então, fios está representado por J e tecidos, e o tecidos por I, tá? E aí, então, diz que essa matriz ainda é representada pela quantidade de rolos, né? Essa quantidade de rolos está organizada em fios e tecido. De que forma? De acordo com a formatação da matriz. Como é que é formada uma matriz? Como é que é a formatação de uma matriz? Em cada matriz, cada elemento tem uma posição determinada. E essas posições são determinadas por esses coeficientes, IJ. Tá? Por exemplo, uma matriz qualquer. Uma matriz qualquer, como é que ela é formada? Né? Então, cada componente ela tem um coeficiente. Por exemplo, o primeiro componente aqui é 1. Né? Então, esses componentes aqui da matriz ele é representado por I e J. Né? Então, I representa a linha. Né? Então, I representa a linha. IJ representa a coluna. Tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Então, eu tenho o primeiro componente é o componente da primeira linha e primeira coluna. Então, é o componente A1. I é 1 e J também é 1. Se eu pegar o segundo componente da primeira linha, ele vai ser da primeira linha, I é igual a 1, e da coluna 2, I 2. O terceiro aqui vai ser primeira linha, terceira coluna, ou seja, primeira linha, terceira coluna. Né? Então, ele está linhas e colunas. Né? Então, linhas é representado por I e colunas é representado por J. Né? Então, linhas por I e colunas representado por J. Esse aqui que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, uma matriz normal vai ser assim. Então, qual o elemento vai ser aqui? Esse segundo vai ser da segunda linha e da primeira coluna. Esse aqui vai ser da segunda linha e da segunda coluna. Esse aqui vai ser da segunda linha e da terceira coluna. 2, 3. Esse aqui vai ser da terceira linha da primeira coluna. Esse aqui vai ser da terceira linha da segunda coluna. Esse aqui da terceira linha e terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então essa aqui é a referência de uma matriz, de qualquer matriz aí, nesse caso 3x3. Né? Então, a quantidade de rolos ela está representada aqui nesses posicionamentos. Né? Como eu falo, que está falando aqui na questão, que o tecido é representado pela posição coeficiente I e o fio pelo coeficiente J, né? Então combinando esses coeficientes vai me dar a posição, por exemplo, que eu quero. Tá? Por exemplo, aí ele fala o seguinte aqui, ó. A Mariana foi funcionária da fábrica de fiação de tecido pelotense. Para fabricar 6 peças de tecido do tipo 1, então tecido é I, né? Do tipo 1, então está na primeira linha. Tipo 1, então onde é que o I é 1? Aqui na primeira linha. O I é 1 aqui, aqui, aqui. Em outros lugares não é 1. Para fabricar 6 peças de tecido tipo 1,
do tipo 1, tá? Então ela está falando nessa linha. Primeiro, então, a gente vai procurar nessa linha aqui. Aí depois 3, aqui então foi 6 peças. 6 peças do tipo 1. Vou botar do outro lado aqui para não atrapalhar aqui. 6 peças. 3 peças do tipo 2. Tipo tecido tipo 2 e tipo 2 então é linha 2. Ó. Vamos pegar essa linha aqui. 3 peças do tipo 2. E 2 peças do tipo 3. Tipo 3 é a terceira linha. Então 2 peças. Tá, então ele falou aqui só o tipo de tecido, mas olha qual é o tipo de fio. Aí ele pergunta, em um mês de trabalho ela utilizou quantos rolos do fio 2? Então tudo que ela está perguntando aqui é em relação ao fio 2. Né? Quem é que é o fio 2? Ó, fios é J, né? Então J é coluna. Onde é que o fio é 2 aqui? Na coluna do meio. Então ele está falando desses elementos aqui. Ó. Da linha 1, da coluna 2, da linha 2, da coluna 2, da linha 3 e da coluna 2. Estou falando desses elementos. Então, é 6 tecidos, é 6 peças do tecido 1 com fio 2. 3 peças de tecido 2 com fio 2 e 2 peças de tecido 3 com fio 2. Então, como a gente identificou os elementos, né? Então esse aqui é exatamente esse aqui, ó. A gente fisgou. Então, 6 quem é? A1, 2 nessa matriz aqui que representa a quantidade de rolos é 5. Então, A1, 2 é 5. Então, 6 vezes 5. Né? A1, 22, quantos rolos precisa? 3. Então, é 3 vezes o 3. Então, eu fiz 3 daquele tecido. Então, e A132 é igual a 1, vai vezes 1. Né? Então é só multiplicar aqui a quantidade de rolo que precisa para esse tecido específico, né? E multiplicar. 6 vezes 5, 30, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 1, 2. Somar tudo para ver quantos rolos. Né? Então 30 mais 9, mais 2, 11. Vai 1, 41. Então, vai precisar fazer 41 rolos para fazer essas quantidades de peças com esses tecidos específicos, né, e com esses fios específicos. Então, a resposta lá é a resposta D, 41 rolos de fio 2. Tá? Deu para entender? Fechou? Copiou?